Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite e está assistindo este vídeo agora. Que a paz do Senhor esteja conosco. Bom, gente, como vocês devem ter observado, né, eu, Michael, eu sou espírita e wicano. E eu resolvi fazer uma série de vídeos explicando para vocês um pouquinho de cada assunto. O que é mediunidade, o que vem a ser desencarnação, o que vem a ser a reencarnação, o que é o perispírito, o que é o desdobramento, ou seja, significado de sonhos também, né? E a religião Wicca, enfim, são uma série de coisas que eu vou explicando para vocês então aqui nos vídeos que eu estou fazendo para o meu canal do YouTube. Bom, gente, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou trazendo então um assunto que é desencarnação. O que vem a ser desencarnação? O pessoal já pensa na hora, né? Falando no assunto desencarnação, o que vem na cabeça de vocês? Ah, o espírito sai do corpo, vai encarnar em tal lugar, vai encarnar num animal, vai encarnar numa pessoa, vai encarnar numa planta. Não, calma, gente, calma, vou explicar direitinho como é que funciona. Eu sei que são vários pensamentos, o pessoal que às vezes não tem o conhecimento espírita, né, tem muita dificuldade para entender o que é a desencarnação e a reencarnação. Mas o assunto deste vídeo hoje é a desencarnação. Para começar, como eu falei no primeiro vídeo, em questão da mediunidade, todos nós somos espíritos, né? A gente tem o perispírito que acompanha o espírito, ou seja, um corpo de fluidos, e faz parte aí do mundo espiritual. A gente nunca sai do mundo espiritual, a gente sempre está no mundo espiritual. E o interessante disso é que a desencarnação, né, nada mais é do que a passagem de volta para o mundo espiritual, onde a gente já estava em várias vidas. Quem sabe quantas vidas você já não reencarnou, que você não faz ideia, que você nem sabe, né? Olha só, gente, o processo de desencarnação funciona da seguinte forma. A pessoa morre, né? Nós, seres humanos, como tem as pessoas acham assim que a gente está vivendo uma experiência espírita aqui na Terra, mas não é bem assim. A gente está vivendo uma experiência humana, porque nós somos espíritos, estamos encarnados corporalmente, mas a nossa natureza é um ser espiritual, ok? E sendo um ser espiritual, a gente pode reencarnar várias vezes. Para quê? Por que a gente reencarna várias e várias vezes? Que tantas pessoas escutam isso, por que fulano de tal já tá isso e aquilo, reencarnou. Por causa da nossa evolução aqui neste planeta, na Terra. Olha só. Então vamos lá. Como eu falei no vídeo, né, da mediunidade, eu dei uma palhinha lá do que é desencarnação e o que é reencarnação. Desencarnação é este corpo aqui, como eu já falei, que não nos pertence. E quando ele morre, o espírito, ele se desliga do corpo. No momento que a gente está vivo, como vocês estão me vendo, ele está preso neste corpo, ele não tem como sair, a não ser quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, o espírito sim sai do corpo, mas ele está ligado a um laço, vamos dizer assim, a um cordão, né? Em outras palavras, é um cordão que a gente fala, e esse cordão tem um certo limite para ele poder sair para o mundo espiritual na noite. Eu até dei o exemplo do filme Avatar, né? Que as pessoas deixam os corpos dos avatares bem guardados na mata lá, e eles se desligam como seres humanos que na verdade dominam os corpos dos avatares. Estão ligados através daquelas máquinas. Bom, assim, a desencarnação, quando a pessoa morre, este corpo morre, o espírito, ele vai se desligar do corpo, ele vai conseguir se libertar, na verdade. Ele vai ficar liberto desse corpo material
que não presta mais, né? Foi essa vida. Aí o que acontece? Aos poucos os laços vão se desatando, não é nem se rompendo, eles vão se desatando. Mas como eu falei, para espíritos mais evoluídos, vão se desencarnar mais rapidamente. E para espíritos menos evoluídos, vão se desencarnar mais devagar. As pessoas ligadas aí ao meio material são muito apegadas a joias, a riquezas, né? A uma vida cheia de luxo e quer só isso e aquilo de grana, de dinheiro, quer ser rico e tal. Essas pessoas, infelizmente, elas vão ter uma desencarnação mais lenta, mais gradativa, em questão que elas estão muito apegadas ao mundo material, ao meio material, à matéria, né? E as pessoas que não são muito ligadas ao meio material, essas sim, os laços vão fazer o trabalho deles, vão se desenrolar mais facilmente, né? E eles vão ter uma desencarnação mais rápida. Por quê? São espíritos mais evoluídos. É isso que é interessante, né? Os espíritos mais evoluídos, então, têm maior chance do desencarne mais rápido. Mas todos nós estamos aqui neste planeta para evoluir. Então não importa quantas reencarnações a gente passa, né? A gente sempre está aqui para evoluir, para aprender, que eu acho que é importante. A Casa Espírita mostra isso também. A Casa Espírita é muito boa. Ela ensina as pessoas sobre a gente, sobre quem nós somos realmente, a nossa origem. Isso que é o bacana. A gente estuda sobre nós mesmos, sobre a nossa origem, sobre o mundo espiritual. Como eu falei, somos espíritos, estamos encarnados, e a gente também tem os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que estão no mundo espiritual, não estão encarnados, mas estão no mundo espiritual. E todos nós, vamos dizer assim, né? Todos nós temos guias espirituais. Nós temos aquelas pessoas que ficam cuidando de nós, protegendo. Às vezes podemos ter 1, 2 ou até 3. A gente não vê, a gente não sente. Mas o espírito, né, para um médium, por exemplo, o espírito pode se manifestar através de um pensamento, né? Através do pensamento o espírito se manifesta. Isso que é o interessante. Tem um pensamento lá, uma pessoa pega um papel, começa a escrever, nem olha o que está escrevendo, de repente olha lá, nossa, mas eu escrevi isso. Isso se chama psicografia, né? A psicografia tem a ver quando o espírito encarna na pessoa e quer passar uma mensagem através do médium, né? Porque o médium também pode fazer o espírito se manifestar com acontecimentos, com fenômenos. Por exemplo, o médium ele solta o ectoplasma. O ectoplasma faz acontecer os fenômenos, como por exemplo, um móvel mexer, né? Alguma coisa acontecer. Alguma coisa acontece. Mas em questão a isso, a desencarnação, como eu falei, para aquelas pessoas que são muito apegadas aos meios materiais, às riquezas, elas podem até acompanhar o próprio funeral na hora da morte. E as pessoas que são cremadas não afeta nada espiritualmente. Nada, nada, nada. Não muda nada. Tá bom, gente? Tem pessoas que ficam me perguntando, Mike, o que acontece quando queima o corpo? O espírito está preso no corpo? Não. O espírito, ele já não está mais. E se está, não vai afetar ele. Ele é um ser imortal, independente do que aconteça. O espírito nunca morre. Isso que eu quero que vocês entendam. E assim, é bem interessante a gente colocar as dúvidas em dia em questão do desencarne, né? Que a pessoa vai desencarnar, ela pode ou demorar meses ou anos para voltar a reencarnar em um outro ser aqui deste planeta. Porque ele encarna quando é bebê, né? Ele vai encarnar quando vai nascer o bebê e tal. É o espírito que forma o corpo do bebê.
Todo mundo diz, o cérebro pensa. Gente, eu discordo. O cérebro da gente não pensa. A gente é um instrumento dos espíritos. Eles que dominam a gente. Eles que mandam os pensamentos pra gente. Entendem? É bem interessante isso e eu gostaria que vocês entendessem dessa forma. Se vocês leem algum livro de Allan Kardec, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele é muito bom. Ele é muito ilustrativo, bem explicativo, né? As pessoas que têm dúvidas em questão a isso. As pessoas que têm dúvida, então, também em questão do desdobramento. O que acontece com o desdobramento? Bom, desdobramento nada mais é que a pessoa está dormindo na cama e se vê fora do corpo dela, né? De repente está parada aqui, olhando assim, estou me vendo deitado na própria cama. Tem gente que se apavora, né, fica amedrontado, e outros não. Por quê? Porque o desdobramento é algo natural. É algo natural do espírito. E as pessoas sonâmbulas também. A pessoa sonâmbula, ela está lá com os olhos fechados, vai caminhar pela casa, vai fazer um café na madrugada, vai pegar água na geladeira, vai comer um pão ou qualquer outra coisa, e com os olhos fechados. Daí a gente fica pensando, como isso é possível? Na verdade, é o espírito que está movimentando o corpo desta pessoa, né? É ele que está fazendo todo o trabalho, porque o espírito necessita em tratar o corpo. Se ele vai pegar um copo d'água, por exemplo, ele está vendo que o corpo necessita da água. Então vai lá, mas está dormindo o corpo. Agora o espírito está vendo tudo. Ele está se manifestando, né? Eu acho interessante isso. Mas no próximo vídeo a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre o desdobramento também, sobre o que é reencarnação, tá? Tem vários vídeos que eu vou fazendo aqui pro canal do YouTube. Eu gostaria que vocês compartilhassem, né? Dá seu likezinho lá, se inscrevam no meu canal Michael Rode aqui no YouTube, tá bom? Um abraço para todos vocês e que a paz do Senhor esteja conosco. E que assim seja.